Em 1930, começa a surgir a preocupação com símbolos, com as regras de inferência lógica e com a ideia de linguagem universal, e, portanto, com a ideia de uma máquina de cálculo universal. Kurt Gödel introduziu as funções recursivas no discurso lógico e Church o mecanismo do cálculo de lambda. Essas eram algumas abstrações matemáticas, e foi nessa comunidade que Alan Turing introduziu a ideia de máquina imaginária. Turing era inglês e não americano. Tinha um cabelo ruivo, era um solitário, afastado dos outros homens pelas circunstâncias de seu nascimento, de seu sotaque, cultura, gostos e homossexualidade. Ele saiu de Cambridge e foi para Princeton em 1936 para estudar lógica matemática com Alonzo Church. Não havia dúvida, desde o início, de que seu talento era incomum, singular, até um talento em parte matemático, em parte lógico. O projeto para a máquina de Turing é tanto um projeto arquitetônico quanto um planejamento de procedimentos. A arquitetura descreve as 4 partes da máquina, e estas são comuns a todas as máquinas de Turing. Na arquitetura, há uma fita infinita longa, que é dividida em quadrados e se estende em 2 direções. É projetada para executar operações simples e primitivas, com um conjunto finito de símbolos, onde apenas 2 símbolos são necessários, 0 e 1. Há também uma cabeça de leitura, que tem a capacidade de tríplice, onde lê quadrados um de cada vez, move-se para a direita ou para a esquerda, um quadrado por vez, ou não se move. E escreve ou apaga símbolos nos quadrados. E por fim, um conjunto finito de estados, onde cada estado corresponde a uma configuração interna da cabeça de leitura de uma máquina de Turing. Turing completou seu grande trabalho em lógica no fim dos anos 30. Depois disso, voltou à Inglaterra. O mundo estava em guerra, e assim, Alan Turing foi recrutado para trabalhar com a inteligência militar. Em 1941, os alemães eram os senhores da Europa, conduzindo suas tropas por sobre um vasto império. O alto comando alemão dependia em grande parte de uma máquina criptográfica, intitulada Enigma. A inteligência britânica tinha na época capacidade de detectar mensagens em códigos dos alemães. Um time de decodificadores e matemáticos foi reunido em Blatter. Muitos dos detalhes do trabalho deles ainda é segredo, mas em meses, Alan Turing, trabalhando a maior parte do tempo sozinho, resolveu o principal problema criptográfico. Turing se aposentou de seu dever de guerra, foi para Londres e passou a liderar uma equipe para o design de uma máquina automática de computação. Depois disso, foi diretor adjunto de um laboratório de computação da Universidade de Massachusetts. Ele não escondia sua homossexualidade e nunca compreendeu que, como todos os homens marcados por um grande e incomum talento, vivia em um mundo cheio de inimigos. Funcionários do governo britânico, preocupados talvez com a falha da segurança, forçaram a Turing a aceitar uma terapia hormonal, cujo qual só serviu para deprimi-lo e desmoralizá-lo. Em 7 de junho de 1954, comeu a maçã contendo cianureto e morreu só. Gödel, Deutsch e Turing dedicaram suas vidas ao cálculo, o que os levaram à loucura e exaustão emocional. Mas além deles, houve outros talentos como Emil Post. Emil Post nasceu na Polônia em 1897.
mas logo foi para Nova York, junto com imigrantes judeus, onde ele e sua família se estabeleceram. Cursou a escola secundária Thousand Hills e a Universidade de Columbia. Em 1920, Post havia visto os fatos da incompletude 10 anos antes de Gödel publicar seu artigo, ficando evidente que a influência de Post é obscurecida pela influência maior de outros homens. Em 1930, Post se preocupava em dar forma à ideia de um procedimento mecânico. Sua linha de ataque foi muito semelhante à de Turing. A diferença é que Turing colocou uma cabeça de leitura e Post colocou um computador humano. Porém, as máquinas são parecidas em termos de capacidade. A ideia de algoritmo habitava a consciência dos matemáticos desde o século XVII. Mas, no século XX, essa ideia, que não tinha uma descrição precisa, ganhou 4 definições. Estas foram dadas por Gödel, que havia escrito sobre uma determinada classe de funções, Church, que escreveu sobre um cálculo de conversão em lambda, Alan Turing e Emil Post, que imaginaram máquinas capazes de manipular símbolos tirados de um alfabeto finito. Eles concluíram que as 4 definições eram equivalentes no sentido, pois definiam um conceito por meio de 4 visões distintas, de forma que as funções recursivas podem realizar as conversões lambda e essa operação pode ser executada pela máquina de Turing ou de Post. Em um importante artigo de Alonzo Church, ele fala sobre a noção intuitiva de computabilidade efetiva e, por outro lado, cita sobre as funções, os cálculos de conversão de lambda e as máquinas inventadas por Turing e Post. A máquina de Turing era capaz de representar claramente a visão particular do matemático, surgindo a seguinte tese: o que pode ser feito efetivamente pode ser feito pela máquina de Turing. Esta tese era uma mistura do que não é matemático e do que é. A mesma teve um papel relevante e influenciou nos pensamentos dos lógicos, filósofos e psicólogos. Considerando que na máquina de Turing contém uma lista mestra e que cada máquina especifica uma função associada, é neste momento que a função g aparece. Como qualquer outra função, g leva números a números. É determinada por uma regra simples e é organizada como algoritmos. Assim, Bosch descreveu o algoritmo da função g. A fim de determinar o valor x no número x, primeiro consulte a lista mestra de funções f1, f2, f3, fn. A seguir, considere a função f da lista que corresponde a x. Então, calcule o valor de g em x, fazendo g de x é igual a f de x em função de x, mais 1. Ele inferiu que nenhum exame na lista mestra bastava para revelar a existência de g na lista. Então, ele dá um contra-exemplo. Suponha que g estivesse na lista mestra. Ela deve ser, por conseguinte, idêntica a uma função computável, f à 17ª, digamos. Qualquer que seja o número x, segue-se novamente que g de x é igual a f de 17 em função de x. E já que g foi definida para todos os números, segue-se em particular que g de 17 é igual a f de 17 em função de 17. Mas, do algoritmo que define g, segue-se também que g de 17 é igual a f de 17 em função de 17 mais 1.
Se f de 17 em função de 17 não é definido, então g de 17 é igual a 0. Seja g igual a f de 17 em função de 17 mais 1, ou igual a 0, g de 17 não é igual a f de 17 em função de 17. Provando assim a contradição, pois g de x é diferente de f de x em função de x. Chegando à conclusão que g não está na lista mestra, logo não é computável por nenhuma máquina de Turing, considerando assim g inescrutável, ou seja, assim como a divindade, algo incompreensível.